Olá, tudo bem? Nessa segunda aula, a gente vai detalhar um pouco mais sobre cada uma das 4 macroetapas da gestão de mostras científicas nas escolas. Vamos nessa? Então tá. O que a gente pode usar para nos ajudar a visualizar cada uma dessas macroetapas? Normalmente, quando a gente fala em gestão de projetos, um conceito muito associado técnico à gestão de projetos é o da estrutura analítica de projetos, que vem de uma sigla em inglês que significa Work Breakdown Structure, e que nada mais é do que pegar cada uma dessas macroetapas e ir quebrando em caixinhas, em pequenas partes que são mais fáceis de gerenciar do que se a gente pensar em iniciação, planejamento, gerenciamento e encerramento do projeto. Então imagina só, a gente tem no título o nome do projeto, que é uma caixinha, e embaixo dessa caixinha a gente tem as 4 grandes macroetapas: iniciação, planejamento, gerenciamento e encerramento. Embaixo de cada uma dessas caixinhas, a gente vai ter uma série de etapas, uma série de atividades que precisam ser realizadas para que a gente possa passar para a próxima. Existem dezenas de softwares na internet, gratuitos, pagos, que você pode utilizar para fazer esse desenho. Se você digitar, por exemplo, WBS Gestão de Projetos, vai aparecer uma série de opções para você escolher, para você usar e desenhar o seu projeto ali da melhor forma possível. No entanto, se você é iniciante nessa questão aí de gestão de projetos, eu não recomendo nenhuma, certo? Eu prefiro que você faça no bom e velho papel, desenhe as caixinhas no papel, pegue uma folha A4 ou uma folha A3, a famosa folha duplo ofício, e desenhe as folhas ali. Pode usar post-its para poder te ajudar nisso, pode pegar um rolo de papel pardo, se for o caso, para que o projeto se estenda e aí você possa usar mais espaço do papel para fazer o desenho das macroetapas, mas o importante é, não saia pegando aplicativos ou softwares se você não entende o conceito que está por trás de todas essas funções. Eu prefiro que você faça o básico, desenhe no papel e depois que você entender o que está por trás disso tudo, aí vá atrás de softwares que vão ajudar e vão facilitar muito a sua vida. O importante é que você escreva e desenhe essas etapas no seu plano, tá certo? Então, vamos nessa. Eu poderia aqui pedir para você começar a desenhar o que você imagina que seria o desenho da mostra científica na escola. Mas esse curso é justamente para você não fazer isso, porque eu já tenho um desenho básico para você poder usar e poder usufruir entendendo o passo a passo para chegar do início até o final da mostra científica. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é te dizer quais que são, na minha visão, as principais atividades de cada uma dessas macroetapas para você poder seguir até o final do seu evento, certo? A gente tem, dentro da iniciação, 3 grandes etapas. A primeira delas é a apresentação do planejamento da amostra para a sua comunidade, certo? Como a gente falou em aulas passadas, é muito importante que a comunidade esteja engajada em todo esse processo. Reúna pessoas-chave, reúna quem você acha que realmente vai ser fundamental para validar esse processo todo da amostra e apresente em grandes linhas, ainda não precisa ser em detalhamento, o que vai acontecer nessa amostra, por que ela é importante para a sua comunidade e o que precisa acontecer nela. Na segunda etapa, o que a gente precisa? Fazer uma reunião de planejamento com os professores. É muito importante daí reunir a comunidade pedagógica, e somente a comunidade pedagógica, professores, coordenadores e a direção, para a gente entender como que a escola vai se mobilizar para fazer essa amostra poder acontecer. Normalmente a gente tem algum documento em que a gente assina, em que a gente firma
uma espécie de contrato ou de acordo entre essas pessoas para dizer que a mostra vai acontecer tal dia, que vão ter tantas reuniões, que as pessoas vão se reunir tantas vezes ao longo desse tempo, para que as pessoas comecem a enxergar esse processo acontecendo ao longo do tempo e se comprometam não só na fala, mas também no papel, porque é tanta coisa acontecendo na escola que facilmente alguém pode sair de lá e não de má vontade, mas dizer: não me lembro o que foi combinado, a gente falou, mas não ficou nada escrito. Então é muito importante fazer esse registro. Em aulas futuras eu vou mostrar para você de que maneiras a gente vai poder fazer isso de uma forma muito eficaz. E o terceiro ponto aqui dessas 3 grandes atividades da iniciação é poder fazer uma apresentação para os alunos, especificamente para os alunos. Se os alunos tiverem participado daquele primeiro encontro de mobilização da comunidade, legal. Mas a gente precisa entrar na sala de aula. A gente precisa, talvez, chamar no ginásio da escola ou no pátio da escola, de alguma forma em que a gente comunique na linguagem dos alunos por que eles devem se envolver nesse projeto. E aí o importante é focar no protagonismo estudantil, ou seja, dar voz para eles. Dizer que esses projetos vão ser para que eles realmente consigam desenvolver o melhor das suas potencialidades. Que existem muitas matérias que eles acham chato, que eles não gostam, que para eles não veem importância, mas por meio da iniciação científica, eles vão conseguir não só trabalhar em assuntos que eles acham relevantes, mas também mostrar para o mundo esses projetos, mostrar a que eles vieram e aí engajar de fato eles nesse processo de aprendizagem. Depois de pensar nas 3 atividades que compõem a iniciação, essas 3 caixinhas que vêm embaixo da iniciação, a gente precisa pensar nas caixinhas que vêm embaixo do planejamento. E essa é a maior etapa de todas, lembra? Porque se a gente tiver o planejamento bem feito, depois a parte do gerenciamento e do encerramento são mais tranquilas. O que vem embaixo do planejamento? 2 grandes caixinhas vêm embaixo do planejamento. A primeira delas é a orientação dos trabalhos e a apresentação desses trabalhos ao longo do tempo pelos professores até chegar na mostra. E depois uma outra que é a do evento em si, da mostra de iniciação científica, desse evento final que vai acontecer. Essas coisas acontecem meio em paralelo, existem pessoas diferentes envolvidas nesses processos e aí a gente consegue realmente entender como é que tudo isso vai se desenrolar. Na orientação de trabalhos científicos e a apresentação desses trabalhos no futuro, o que a gente precisa fazer? É seguir a ordem da iniciação científica. O primeiro de tudo é a gente conseguir definir os orientadores desses trabalhos. A partir do momento que a gente define quais são as séries e quais são as turmas que vão fazer parte desse processo. Depois de definir os orientadores, a gente define os temas. E aí eu não vou entrar muito no mérito da iniciação científica, mas isso pode ser escolhido tanto pelos alunos como pelos professores ou em conjunto entre alunos e professores, é uma decisão da escola. Definindo os orientadores e definindo os temas, a gente vai em busca de definir quais são as questões norteadoras desses trabalhos, que é reduzir o foco desses temas amplos para chegar naquela pergunta que vai guiar a pesquisa na sequência. Depois de definir a pergunta, é preciso ir a campo e fazer as pesquisas, orientadas pelos professores, em determinados espaços e tempos que os professores vão combinar com os seus alunos. Feita a pesquisa, o que se faz depois é escrever esse trabalho. E aí, tendo o trabalho escrito, a gente consegue chegar nas 2 partes finais da iniciação científica, que é a elaboração do pôster, com todos os critérios que precisam ser combinados para fazer a apresentação na mostra, e, por fim, a apresentação oral, que precisa de um certo treino, principalmente para aqueles alunos mais tímidos, que não têm noção ainda de tempo para poder falar, e aí, finalmente, levar isso para a mostra de iniciação científica. Isso tudo são caixinhas que vão sendo colocadas embaixo daquela caixinha de planejamento, que vai embaixo daquela caixinha de orientação dos trabalhos científicos dentro do grande projeto de mostra científica na escola. E aí temos a segunda caixinha,
grande caixinha dentro do planejamento, que é o próprio evento da amostra. Isso é muito parecido com aquele exemplo que eu dei lá no início, lá na primeira aula, da festa junina. Lembram? O que a gente precisa pensar num evento? A gente precisa pensar na reserva do espaço, na reserva de recursos, como que as turmas vão ficar divididas nesse espaço, que tempos que vão ser usados. A gente precisa entender, por exemplo, será que é uma semana de avaliações? Será que existe alguma data festiva, um 7 de setembro, algum feriado que está próximo que a gente vai poder usar esse tempo ou não? Quanto tempo depois a gente vai precisar para fazer cada uma dessas etapas? Quais são as pessoas que vão estar disponíveis nesse dia da amostra para poder fazer a amostra acontecer? Se a gente precisa convidar alguma autoridade, algum secretário de educação, diretores de outras escolas ou de outros municípios para participarem junto, eles precisam se agendar, ser comunicados com antecedência. A gente precisa avisar a comunidade escolar, mandar convite para a comunidade escolar, reforçar esses convites. Então tudo isso precisa de muito planejamento, de muita antecedência, e por isso que é tão bom a gente poder escrever essas questões todas nesse grande projeto, para que a gente visualize tudo isso junto e também veja se a gente não esqueceu de algo. A iniciação é o convencimento. O planejamento é tudo o que a gente imagina que vai ter nesse projeto e que a gente precisa dar conta depois. E o que é o gerenciamento, que seria esse terceiro grande bloco? É fazer tudo aquilo que foi planejado acontecer da melhor forma possível, considerando os imprevistos. O que a gente precisa fazer acontecer? A gente precisa fazer acontecer a orientação dos trabalhos e a gente precisa fazer acontecer a amostra de iniciação científica, esse evento que vai acontecer ali depois. Então, a gente vai ter no próximo módulo, no módulo 3, toda uma explicação de como que a gente é eficaz nesse gerenciamento desse processo. Por enquanto, eu só quero te dizer aqui o que ele precisa existir de alguma forma. E no final, depois do gerenciamento, o que a gente faz é a avaliação do projeto. É a finalização, é o feedback que a gente faz com as pessoas, é uma reunião, então isso é uma caixinha que vai embaixo do encerramento, e aí a outra caixinha que vai embaixo são os próximos passos, é os eventos futuros, é aquilo que a gente vai planejar para o próximo ano e que a gente precisa deixar mais ou menos encaminhado para que isso aconteça depois. Esse é o grande desenho da amostra de iniciação científica. Claro, eu estou te dando aqui a minha experiência, mas isso já é um ponto de partida para que você não precise começar do zero. Se a gente tiver essas grandes 4 etapas e com essas caixinhas desenhadas embaixo, tenho certeza que depois você vai poder adaptar da sua forma ou ver o que falta especificamente na sua escola, mas com isso a gente já tem um grande ponto de partida para a gente começar a entender como fazer isso acontecer da melhor forma possível. Tá bem? Te vejo na próxima aula.